Beleza? Professor Sérgio aqui. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai resolver a questão 44 do Tópicos de Física volume 1, edição de 30 anos, capítulo MU, que no caso é o tópico 2, né? Seria o capítulo 2. Ok? Então vou dar uma lida na questão, depois a gente resolve. Então a questão do ITA, apesar de ser do ITA, é uma questão relativamente simples, ela não considerou ela como sendo uma questão difícil ou complicada, né? Então, diz o seguinte: um trem e um automóvel caminham paralelamente e no mesmo sentido, num trecho retilíneo. Os seus movimentos são uniformes e a velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem, supondo desprezível o comprimento do trem, quer dizer, o desprezível comprimento do automóvel. Então, informação importante, né? Comprimento desprezível do automóvel. E sabendo que o comprimento do trem é de 100 metros, qual é a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que alcança o trem até o término da ultrapassagem? Então, eu fiz um desenhozinho aqui, ó. Vou apagar esse aqui. Eu fiz um desenhozinho aqui para a gente compreender melhor o que é que está acontecendo aqui, ó. Certo? Então, é uma questão que você tem que saber interpretar a situação. Beleza? Então, o automóvel, eu coloquei aqui como sendo a moto, mas lembrando que o comprimento dele é desprezível, o comprimento dessa moto aí, né? Então, o desenho é só para ilustrar aqui, mas o comprimento é desprezível. E o comprimento do trem, ele diz que vale 100 metros, ok? Então, esse comprimentozinho aqui da moto não existe, né? Porque, na verdade, seria só um ponto, uma partícula, né? Ok, então, eu vou considerar o início do movimento, lembrando que aqui eu escolhi um eixo, né? Que ele não dá o eixo, né? Então, eu escolhi o eixo como sendo positivo, a trajetória sendo positiva para a direita, e as duas velocidades positivas também indo para a direita, né? Porque elas estão no mesmo sentido, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O SA vai ser justamente como a moto vai ser tratada como partícula, então SA vai ser justamente o espaço da moto, certo? E eu coloquei como sendo esse ponto aqui, né? Mas poderia ser qualquer um, porque é uma partícula, né? E o SB, então aqui é importante, ó. O SB, que vai ser o espaço do trem, eu vou colocar ele como sendo a traseira do trem, ou seja, a parte de trás do trem. Então, o SB é esse pontinho aqui, ó. A parte de trás do trem, ok? Aí eu vou considerar o início do movimento justamente quando eles estão alinhados, né? Ou seja, o SA está alinhado com o SB, né? Com a traseira do trem, que é justamente o início da ultrapassagem. Então a moto vai começar a ultrapassar o trem justamente quando eles estiverem alinhados, né? Quando o SA estiver alinhado com o SB, que é justamente a traseira do trem. Ok? Então, eu vou considerar esse início aqui como sendo o ponto zero. Aí eu já posso escrever o seguinte, ó, que o S0A vai ser igual a o S0B, que é igual a zero. Ou seja, os espaços iniciais deles são iguais a zero. Acredito que ficou claro isso aqui, né? Eu estou considerando o SB como sendo a parte de trás do trem. Ok. Aí qual é a condição da ultrapassagem? Bem, o A, né? O A moto, ele vai terminar de ultrapassar o trem quando ele tiver 100 metros à frente do SB. Porque eu considerei o SB como sendo essa parte de trás do trem, né? Então, quando o SA estiver 100 metros à frente do SB, significa que ele vai ter ultrapassado completamente esse trem. Beleza? Então, repetindo, ó, a condição de ultrapassagem é que o SA
esteja 100 metros à frente do SB, ok? Então, vamos escrever a condição. E lembrando aqui, ó, que eu vou chamar de D, que é o que ele quer saber, né? Ele quer saber a distância percorrida por esse automóvel desde o instante em que alcança o trem, que seria aqui, né? Ó, até o término da ultrapassagem, que é aqui, ó, certo? Desse ponto aqui. Então, essa vai ser a distância que eu quero saber, a distância do zero até o SA final aqui, quando ele termina de ultrapassar o trem. Pronto, então vamos escrever a nossa condição de ultrapassagem aí. Então, fica o seguinte, o SA vai ser igual a SB mais 100, beleza? Então, essa seria, vou só colocar aqui para dizer, né, que é a condição de ultrapassagem. Ultrapassagem. Então, essa vai ser a condição de ultrapassagem, é que o SA seja igual ao SB mais 100. Ok? Então, nem sempre o SA vai ser igual ao SB mais 100, vai ser só quando o A termina de ultrapassar o B, né? Ok? Então, vamos lá. Aí a gente pode encontrar os espaços, né, as funções horárias do A e do B, né, que é da moto e do trem. Então, fica assim, ó. O SB, ou então SA, né? O SA vai ser igual S0A, lembrando que eles estão em MU, movimento uniforme, né? Então, você vai utilizar a função horária do espaço, que é SA igual a S0A, mais VA vezes T, beleza? Então, SA é igual. S0A é zero, a gente já viu aqui, né? Ó. O S0A, que é igual a S0B, eles vão ser iguais a zero, beleza? Então, eu tenho aqui o SA vai ser igual a VA vezes T, e de maneira análoga, o SB, o S0B é zero, então SB vai ser igual a VB vezes T. Então, essas são as funções horárias do espaço do MU de cada um deles, do A e do B, da moto e do trem, né? Ok? Então, fica o seguinte, ó, eu vou substituir eles, ó, tanto a função horária do A aqui, e vou substituir o B, o SB aqui, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Fica o SA igual a VA vezes T, então fica igual a SB, que é VB vezes T, mais 100. Pronto. Só que aí tem o seguinte, ó. Ele diz na questão, vamos dar uma lida aqui. Ele diz na questão que a velocidade do automóvel é o dobro, né? O dobro da velocidade do trem. Como é que a gente escreve isso matematicamente? Que a velocidade, obviamente a moto tem que estar mais rápida, né? Porque ela vai ultrapassar, então a velocidade do A vai ser igual a 2 vezes a velocidade do B, ok? Só que eu vou escrever da seguinte maneira, ó, que a velocidade do B vai ser igual à velocidade do A dividido por 2. Só levei o 2 dividindo. Por que eu vou escrever dessa forma? Porque eu vou encontrar uma expressão para o A, que envolve a distância que ele percorreu, né, que é o que a gente quer descobrir, e o tempo que levou para ele percorrer essa distância, certo? Mas, por enquanto, eu vou escrever isso aqui, ó, que a velocidade do B é igual à velocidade do A dividido por 2, ou seja, eu vou pegar essa expressão aqui, né, do VB, e substituir bem aqui. Então, fica o seguinte,
VA vezes T é igual a VB, que é VA sobre 2, vezes T, mais 100. Aqui é o seguinte, a gente tem uma equação e duas incógnitas. Então, teoricamente, não tem como a gente resolver isso, né? Tem duas equações, ou uma equação e duas incógnitas, né? Como é que a gente vai resolver? Bom, a gente pode pegar e lembrar como é que calcula velocidade no MU. Então, para calcular a velocidade no MU, a gente faz o ΔS sobre o ΔT. Lembrando que a gente só pode utilizar isso, a gente só pode utilizar essa formulazinha para quando a velocidade for constante, ou seja, MU. Porque a velocidade vai ser igual à própria velocidade média e essa aqui é a fórmula da velocidade média, né? Okay? Então, só para quando é MU. Então, fica o seguinte, ó. O ΔS que eu vou considerar vai ser, então vou dizer que o VA vai ser igual. O ΔS que eu vou considerar vai ser a distância total que ele percorreu, né? Então, vai ser essa distância aqui, ó. Certo? A distância total que ele percorreu. Então, o VA vai ser igual a D, dividido pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância. Ok? Então, fica dessa forma aí. Aí, lembrando, tem que enfatizar isso aqui, ó, que esse tempo aí é o tempo, esse tempo vai ser o tempo de ultrapassagem. Ultrapassagem. Certo? Então, esse tempo aí vai ser o tempo de ultrapassagem. Ou seja, esse tempo vai ser o mesmo desse tempo, que é o mesmo desse. Por quê? Porque esses tempos são os tempos dessa condição aqui, ó. E essa condição nos diz que justamente que é a condição para que o A ultrapasse o B. Então, esse T vai ser o mesmo, obviamente vai ser o mesmo desse, que é o mesmo desse T aqui. Ok? Então, sabendo disso, a gente pode substituir o VA aqui nessa expressão, né? Nessa equação. Então, fica o seguinte. O VA é D sobre T, né? Então, o VA fica D sobre T vezes T é igual. Eu vou escrever esse lado aqui direito da equação como sendo 1/2, certo? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, né? Então, fica 1/2 vezes VA, só que VA é D sobre T. E já tinha um T aqui, né? Ó. Certo? Então, fica isso, né? Mais 100. Bom, então, o que é que acontece aí, ó? Esses tempos são os mesmos, né? Então, aqui corta esse tempo, corta com esse e com esse, né? Porque um tá multiplicando lá em cima, né? E o outro tá dividindo. Aí sobra o quê? Aí sobra aqui D é igual a D sobre 2 mais 100. Ok? Então, a gente basta encontrar agora, isolar esse D aí, né? Para encontrar o valor dele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro lado da equação, né? Esse D sobre 2. Então, como é que fica? Ele está somando, ele vai passar subtraindo, né? Então, fica D menos D sobre 2 é igual a 100. Só que D menos D sobre 2, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso multiplicar em cima e embaixo por 2 aqui, né? Para os denominadores ficarem iguais. Aí fica, em cima vai ficar 2D menos D, que é D. Então, fica D sobre 2. Tudo isso é igual a 100. Bom, então D, obviamente, né? O D vai ser igual a 200 metros. Então, esse é o valor
da distância que a moto, né, que o automóvel vai percorrer a partir do momento que ele começa a ultrapassar o trem até o final da ultrapassagem. Ou seja, vai ser justamente essa distância aqui, né? Ó, que a gente encontrou, que vai ser 200 metros. Ok? Bom, se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Se tiverem alguma sugestão do tópicos de física, comentem aí, certo? E é isso. Até a próxima.